Já se tornou um hábito a gente de vez em quando interromper o curso normal das nossas aulas para fazer um balanço do estado de coisas na política e na sociedade brasileira, de modo que a gente não saia voando em altas especulações filosóficas, perdendo de vista a situação real na qual nós estamos. Por mim, sempre achei que o melhor da filosofia não são as teses gerais a que ela possa chegar, mas sempre a viabilidade da sua utilização para a compreensão das situações reais. Se ela não serve para isso, então não adianta nada você ter as belas regras gerais, né? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui um negócio para você ler e comentar. Nos últimos meses, tem se espalhado pela internet uma palavra de ordem, segundo a qual, ante o risco de fraude nas eleições, o melhor é que a população se abstenha de votar e force dessa maneira a eclosão de um golpe militar e a tomada do poder pelas Forças Armadas. A mensagem vem acompanhada de advertências ferozes contra o candidato Jair Bolsonaro e contra algumas pessoas que lhe são simpáticas, especialmente Joyce Hasselmann e Beatriz Kisses. Eu pareço ter sido poupado até o momento. A única coisa que eu ouvi a esse respeito deste pessoal, né? Alguns deles estão bravos comigo, mas por outros motivos, e o tal do Ricardo Dex, que eu chamo carinhosamente de Ricardo Fudex, informou a população que o meu candidato preferido é o Ciro Gomes. Para você ver, então, né, o profissionalismo, a respeitabilidade intelectual desse cidadão. Vem também com alguns reparos cosméticos que depuram a ideia do seu aspecto truculento e a recobrem de tons agradáveis. Isto vem, sobretudo, por meio de um advogado, o doutor não sei que Ribas, que toda hora faz um pronunciamento a respeito da legalidade e constitucionalidade da intervenção militar. Os pronunciamentos são muito bem feitos, muito educados, muito bem pensados, e já vamos ver por que eu acho que eles não têm nada a ver com a situação real. Em primeiro lugar, a expressão que eles usam não é golpe, é intervenção militar constitucional. Exatamente como se disse em 1964. O pessoal já esqueceu, mas também em 64 ninguém disse que era um golpe. Era uma intervenção militar dentro da Constituição para restaurar a ordem e o direito, né? Ademais, as Forças Armadas, segundo eles dizem, não vão tomar o poder. Vão só controlar as coisas temporariamente para pôr ordem na casa e então convocar novas eleições. Exatamente como se prometeu em 1964. Então, uma coisa que se torna óbvia quando a gente ouve esses programas, esses vídeos, que tem até uma certa audiência. Já o número de ouvintes é entre 500 e 1000, não passa disso, mas eu acho que ter mais de 2 já é um negócio assombroso, né? Em geral, são pessoas que têm saudade do regime de 64, têm uma certa adoração pelas Forças Armadas, têm muita confiança nas Forças Armadas, e então, diante da situação nacional, elas se apegam a esse símbolo, Forças Armadas, né, porque é, vamos dizer, a instituição mais confiável, mais honesta, a mais patriótica, eu reconheço que é, certo? Em suma, lhes parece a única instituição que tem autoridade suficiente para eliminar o caos no qual o país mergulhou, restaurar uma situação de ordem constitucional. Existe vamos dizer, uma subcorrente no texto deles, um subtexto, que é um certo amor à violência. Isso eles têm. Quer dizer, a ideia de que não, precisamos matar todos os comunistas, botar todos na cadeia. Quer dizer, uma espécie de idealização, vamos dizer, da força física, o que é o correspondente nacional do que seria o fascismo. Na verdade, isso não tem absolutamente nada a ver com o fascismo. A violência é um negócio que é usado por todas as correntes políticas imagináveis e ela não caracteriza o fascismo de jeito nenhum. Mas no Brasil, tanto o pessoal da esquerda quanto os próprios simpatizantes dessa ideia associam o fascismo com a violência e confundem fascismo com violência e uma certa exibição de macheza, uma coisa assim. Então isso aí, evidentemente, é o fascismo cosmético. O fascismo é uma ideologia muito complexa
ele teve na sua elaboração intelectuais de primeiríssima ordem, como o comunismo também teve. E o que no Brasil se chama de fascismo é realmente só esse, vamos dizer, essa superfície, essa coisa, imitação assim, cosmética. Então, não há fascismo verdadeiro, sério no Brasil, né? Tanto os que falam a favor quanto os que falam contra não sabem do que estão falando. Estamos dentro do espetáculo brasileiro, que é sempre de exibição, teatro, imitação, macaquice. É o espetáculo de sempre, né? Praticamente todo o debate político brasileiro é só macaquice, né? Não há mais nada. Mesmo aquilo que o sujeito está falando, ele não pensou aquilo. Se ele não pensou, ele não acredita realmente. Ele não acredita, mas ele se sente bem falando aquilo, porque ele acha que vai dar uma certa impressão para as pessoas. E essa impressão que é o objetivo todo. E se ele conseguir passar essa impressão, ele vai ter adesões. E tendo adesões, ele naturalmente se sente fortalecido, né? Se você, uma coisa é você falar sozinho, outra coisa é você falar com respaldo de 2, 3, 10 mil pessoas, né? Então, em tudo você vê que o que predomina são objetivos psicológicos do indivíduo. E não tem nada a ver com as ideias políticas que ele está usando. Não tem nada a ver com a situação real, mas absolutamente nada. É tudo um teatrinho onde as pessoas estão buscando um suporte psicológico para os seus egos vacilantes. Quer dizer, o Brasil sempre se caracterizou por não ser um país que cria personalidades vigorosas. Você vê, no século XIX, metade da população era escravo, tá certo? E o escravo, evidentemente, não tem o status de cidadão, ele não é respeitado, ele não tem direito a praticamente nada, tá certo? Então é normal que essas pessoas vivam com medo, a total insegurança, porque a segurança delas depende sempre de um outro. Não é isso? Quando veio a libertação dos escravos, com a princesa Isabel, você não pode esquecer que transcorreram 40 anos antes que tivesse o primeiro surto industrial e que, portanto, aparecesse emprego para esses escravos. Então, os camaradas saíram das fazendas, né, onde pelo menos tinham comida, e foram viver nas favelas. Favelas quer dizer barraco de papelão. Então você imagina, houve uma queda de status. Eles, pelo menos, antes eles tinham uma identidade social de escravo. Agora não tinham nada, estavam pessoas soltas no mundo. Tá certo? Então você não quer que uma população assim, né, dispersa, desorganizada, sem uma função precisa, se sinta muito bem, muito segura. Tá certo? Então, isso não quer dizer que o brasileiro seja covarde. Tá certo? Quando testado em situações de violência física, ao contrário, ele mostra uma coragem às vezes absurda. Os testemunhos dos soldados americanos durante a guerra, os nossos pracinhas, era assim, eles ficavam, diziam, esses caras são loucos, né? Quer dizer, eles avançavam onde todo mundo recuaria, tá certo? Faziam loucuras, na verdade. Então não é este o ponto, vamos dizer, da covardia física, é a insegurança social. E por estar também numa sociedade onde as regras não são claras. Você chega aqui nos Estados Unidos, vai na Europa, você vê até as regras de polidez, de como você se comporta na mesa, então são muito claras. Então você sabe que se você fizer daquele jeito, ninguém vai achar ruim. E se você violar, todo mundo vai falar mal de você. E no Brasil não. Existem muitas regras diferentes, as regras mudam, tá certo? Muito rapidamente, e você nunca sabe se você está agradando ou não. Esse eu acho um dos pontos principais da psicologia nacional. Quer dizer, a psicologia que eu não estou deduzindo de caracteres hereditários ou míticos, mas de uma situação social real que impõe esse tipo de estrutura de personalidade, né? Quer dizer, é o homem que sempre depende da aprovação alheia, ele não tem a segurança própria, ele não recebe da sua família, da educação, os padrões que poderiam lhe dar uma segurança própria, então ele sempre depende do grupo, da aprovação, mas o grupo também não é muito estável. Por exemplo, você pega assim, as religiões do brasileiro. O brasileiro, uma semana ele é Seixonoye, outra semana ele é evangélico, na terceira ele virou espírita. Então, mesmo o grupo religioso não vai dar ao indivíduo suporte para que ele se sinta seguro de si. Então, a falta de segurança psicológica é o traço comum a todo brasileiro, de todas as classes sociais. Eu, quando morava em São Paulo, conheci bem a classe dominante, os ricos de São Paulo, e eu garanto, eles estavam tão apavorados quanto os pobrezinhos. Eram pessoas muito inseguras, muito fracas. E no Brasil tornou-se
criou inclusive uma situação em que se aparece um sujeito que tem uma certa segurança, todo mundo acha que é um sujeito violento. É uma coisa incrível, né? Porque se você não está tão inseguro quanto os outros, então é porque você é malvado, você deve ser do narcotráfico, ou você é da KGB, ou você é da CIA, tem algum treco errado com você, né? Muitas das reações à candidatura a Bolsonaro foram isto. E as pessoas associam isso com o fascismo. É uma coisa assim, absurda, absurda. Quer dizer, para você explicar a um americano, por exemplo, a composição política do Brasil, é quase impossível. Porque tudo, né, no debate político brasileiro é só teatro, é só fingimento, tudo significa outra coisa. Não há nenhuma correspondência, por exemplo, entre a ideologia alegada, tá certo, e a política efetivamente seguida. Não tem nada que ver. Aqui nos Estados Unidos, quando ele é esquerdista mesmo, se é conservador mesmo, você sabe mais ou menos o que ele vai fazer. No Brasil é totalmente imprevisto. E essa associação, quer dizer, da simples segurança pessoal com a violência e com o fascismo, isso foi usado o tempo todo nas campanhas anti-Bolsonaro. E o que é que isso tem a ver com o fascismo? Absolutamente nada, né? Então, o fascismo é um tipo de regime que surge, dizer, em países que foram, ou que são subdesenvolvidos mesmo, ou que tiveram, dizer, uma crise, uma guerra, foram destruídos de alguma maneira e precisam se reconstruir rapidamente. Então precisa uma política de Estado fortemente centralizada, com uma ideologia nacionalista para criar um entusiasmo e fazer o pessoal trabalhar, e que só se distingue da política comunista porque ela não estatiza totalmente os meios de produção, nem visa a isso. Ela não quer a estatização da economia, mas quer o controle da economia. Mas no Brasil aparece lá um sujeito chamado Ciro Gomes dizendo: eu quero é controle social. E ninguém pensa que isso é fascismo, quando justamente isso é que é o fascismo, né? Então o vocabulário brasileiro é uma coisa de louco. O sujeito chama banana de pão, né? A pinga de leite e assim por diante. É tudo errado. O vocabulário brasileiro é coisa de louco, né? E se você tentar explicar a situação brasileira em termos ideológicos, você sempre vai falhar, porque as pessoas desconhecem as ideologias que elas representam. Então elas fazem uma outra coisa a qual elas dão esse nome, né? Então é um país onde o comunista não é comunista, o fascista não é fascista, o liberal não é liberal, e assim por diante. E esse pessoal da intervenção militar, que às vezes é chamado de fascista pelos outros, e que às vezes tem até uma certa simpatia estética pelos fascistas, pelos nazistas também, né? Mas que não é uma coisa que pesa efetivamente na política deles, né? Você vê aqui, se você estudar um pouquinho de nazismo e fascismo, você vai ver que a violência não tem nada a ver com isso. A violência é um meio, né, que os fascistas usaram, que outras políticas usaram. O fascismo não se caracteriza por isso de maneira alguma, né? Uma coisa mais fundamental do fascismo é o nacionalismo extremado. Ele se baseia na construção de uma identidade nacional às pressas e à força, tá certo? Em parte mediante intimidação, mas principalmente através do culto de símbolos nacionais, da história nacional, heróis nacionais, etc, etc. Tudo isso para fazer o pessoal trabalhar, tá certo? E aceitar sacrifícios, né? Então é basicamente uma ideologia de UTI, quer dizer, quando o país está indo para o buraco, então precisamos levantar isso rapidamente, então precisamos do governo fascista. Foi isso na Itália, foi isso na Alemanha, foi isso num monte de lugares, né? E houve países que tentaram criar uma política fascista, não conseguiram, a França, né? Mas a conversa era mais ou menos a mesma, né? Então, uma das dificuldades inerentes do fascismo é o seu próprio... Estou aqui usando a palavra fascismo indistintamente, o fascismo e o nazismo. Não é muito certo, mas por enquanto vocês entendem o que eu estou falando, né? Um internacional fascista é impossível por definição. Você imagina as acrobacias mentais que um alemão precisava fazer para ele convencer ele mesmo de que o japonês é a raça superior tanto quanto ele.
E o italiano também, está difícil. Então, uma internacional nacionalista é uma contradição de termos. Não é impossível de formular. Né? Eu mesmo andei uns anos atrás pensando, será que isso pode acontecer, que isso vai acontecer, alguém vai querer fazer? Mas até hoje não existiu. Então, o nacionalismo, o patriotismo extremado, tendendo a uma certa xenofobia, é inerente ao fascismo. Porque ele é uma ideologia de reconstrução nacional rápida. Né? O elemento racista pode entrar se a raça for um componente importante da identidade nacional, como era na Alemanha. Já na Itália não era tanto, porque na Alemanha era assim por causa da importância dos judeus na sociedade alemã. Os judeus eram uma parte importantíssima da sociedade alemã, eles estavam muito bem integrados na sociedade alemã. Isso você pode ver no livro, tem um belo livro do romancista Jacob Wassermann, Meu Caminho como Judeu como Alemão, e também você observa isso pela participação dos judeus na Primeira Guerra Mundial. A comunidade judaica foi uma das mais entusiásticas apoiadoras do Kaiser na Primeira Guerra. E veja você, havia na França muito mais antissemitismo do que na Alemanha, né? Porque os franceses achavam que os judeus eram agentes da Alemanha. Isso na Primeira Guerra. Veja como as coisas são irônicas, né? E o fascismo francês, que pretendia também criar ali na França um regime de força, né, para levantar rapidamente a economia nacional, era uma ideologia essencialmente anti-alemã. Eram inimigos dos alemães desde o início e queriam fortalecer militarmente a França, porque previam que a Alemanha ia invadir. E o pessoal da esquerda, né, especialmente a esquerda católica, chefiada pelo Emmanuel Mounier, né, era de pacifista, queria ficar tudo de bem com Hitler, mesmo porque Stalin estava de namoro com Hitler, então não ficava bem falar mal do homem. Então, para você ver como essas coisas são, vamos dizer, não dá para você raciocinar a partir de um estereótipo ideológico. O sujeito é fascista, então ele vai fazer assim. Não, as coisas não são. Claro que a ideologia existe, né, e elas têm um certo peso na conduta das pessoas. Né? Mas ninguém no mundo age mecanicamente a partir da forma ideológica que adotou. Isso é absolutamente impossível. Se você disser, o comunismo, que nem aquela besta daquele Marco Antônio, que diz, não, o comunismo é a estatização dos meios de produção. Bom, então Lenin não é comunista, porque Lenin mandou trazer de volta a economia privada. Né? Então, se o cara é comunista, como é que ele favorece a economia privada? Eu digo, filho, a vida é assim, está entendendo? Então, esse vai ser um raciocínio pueril, um raciocínio que a partir toma as palavras, as definições verbais, como se fossem coisas reais. Né? É como se uma criança que diz, aquele sujeito é católico, mas como ele é católico se ele tem uma amante? Tem que ver uma coisa com a outra. Não é porque o sujeito é católico que liga a maquininha de catolicismo e ele vai agir, né, uniformemente de acordo com a religião. Nem os papas fazem isso, meu Deus do céu. Né? Então, eu sinto muito no Brasil a falta de pessoas que saibam raciocinar com a experiência da vida. Em geral, as pessoas sabem pouco e são inseguras e buscam uma autodefinição muito rápida, ou seja, uma identidade grupal. Então, aderem a alguma coisa que não tem necessariamente uma penetração muito funda no seu coração, mas serve como identidade naquele momento. E esse negócio, claro, intervenção militar é exatamente isso. A ideia é tão superficial, tão boba, se você pensar, examinar, como nós vamos examinar daqui a pouco, que você vê que ela serve como uma fantasia de carnaval que você vai vestir durante um certo tempo, que você vai se reconhecer nela e reconhecerá ali também os seus amigos e terá nela o critério para se separar dos seus inimigos. Né? Então, o apelo a esse negócio da intervenção militar vem também fortalecido por notícias atemorizantes, verdadeiras em geral, sobre a interferência crescente e cada vez mais descarada que a elite globalista, em aliança com os governos comunistas islâmicos, vem exercendo no Brasil, especialmente a China. E a China está comprando o Brasil. Né?
E o governo fez certas concessões, vamos dizer, à China e à Rússia, que se tivesse feito aos Estados Unidos teria sido um escândalo monstruoso. Só dizer, olha, existe uma estação de espionagem russa na Amazônia, ninguém liga, né? Ao passo que os chineses estão comprando parcelas imensas do Brasil. Eu acredito que eles já possuem uns 20% do território. Isso não é brincadeira. Mas estudar essa penetração estrangeira no Brasil e fazer barulho em torno disso tornou-se uma especialidade de especial intervencionista. Por quê? Porque já era um hábito nas Forças Armadas, pelo menos naquele setor das Forças Armadas que se denomina nacionalista, centrado sobretudo por um órgão no Rio de Janeiro chamado SEBRES, né? Que sempre procurou uma aliança com a esquerda e tal, e esse eram nacionalistas, mas mais anti-americanos do que nacionalistas, né? E é claro que esse pessoal ainda tem uma visão muito atrasada das coisas, porque quando a gente fala globalismo, eles pensam que é imperialismo americano. É a mesma confusão que apareceu no debate com o professor Dugin, eu expliquei isso aí, né? Quer dizer, claro, existe, o imperialismo americano existe, e ele foi ativo na América Latina durante algum tempo, mas você falar dele agora no Brasil é coisa absolutamente ridícula. Qual é a atuação do governo americano na América Latina, especialmente no Brasil, nos últimos 30 anos? E eu respondo categoricamente, é nenhuma, né? Se você comparar assim, com outras épocas, né, o peso que tinha, por exemplo, a opinião do embaixador americano, que hoje em dia ninguém sabe nem quem é o cara, né? Então existe na diplomacia um negócio de diplomacia pública, que é a função que o embaixador tem de representar e defender a boa imagem do seu país no exterior. Então, se falam mal do país dele, bom, pelo menos o embaixador tem que aparecer e defender. Faz 30 anos que nenhum embaixador faz isso no Brasil, né? Ao contrário, eles cedem cada vez mais e se acomodam a políticas ostensivamente anti-americanas, né? E aqui nos Estados Unidos eles não tinham muito a ideia de quão anti-americano era o Brasil, né? Eu lembro no tempo da guerra do Iraque, 82% da população brasileira estava a favor do Saddam Hussein. E você contava isso aqui para os americanos, e diziam, não, você está louco, eles nos adoram, etc. Foi só gradativamente que começaram a perceber que tem algum problema. E agora essa viagem do Mike Pence ao Brasil, você vê nas palavras dele que alguma preocupação com isso ele tem. Então eles finalmente se tocaram, começou a doer, né, depois de 20, 30 anos. Eu me lembro da época em que os embaixadores americanos eram figuras centrais na política brasileira. Se você pegar o embaixador Lincoln Gordon, por exemplo, né? Lincoln Gordon era uma espécie de guru, todo mundo, se fazer alguma coisa, primeiro você queria saber a opinião do Lincoln Gordon, né? Hoje em dia a pessoa não sabe nem o nome do embaixador americano. Então, os militares foram os que começaram a dar esses alarmes sobretudo sobre a cobiça internacional na Amazônia, né? Esse alarme tem razão de ser, porque você vê o número de ONGs que operam na Amazônia, fora de toda a possibilidade de fiscalização nacional, fazendo o que querem, levando minério embora, fazendo o diabo, todo tipo de negociata com grupos indígenas, né? Então, os militares têm razão, porque o grupo militar ele conserva um senso de identidade nacional e ninguém pode negar que os militares no Brasil são patriotas, eles têm amor ao Brasil. É o único grupo que tem isso. Isso eu já observei mais de 20 anos atrás. Patriota no Brasil só tem fardado. Brasil significa alguma coisa para eles. Para os outros não significa nada. Por que para eles significa? É eles que têm que tomar conta das fronteiras, eles que são os guardiões do território, etc, etc. Então eles sentem que tem algo a perder, né? Agora, o cidadão médio brasileiro não está nem ligando para isso, né? Se você vê também o senso histórico que sustenta qualquer nacionalismo patriotismo é completamente faltante no Brasil. Aqui nos Estados Unidos você entra em qualquer livraria, qual é o assunto que você mais encontra? História americana, né? Isso em todas as livrarias, sem exceção. Os americanos são loucos pela sua história. E quando você, se você procurar, por exemplo, eu quero ler os escritos do Thomas Jefferson, você encontra 400 edições diferentes disso. Os discursos de Lincoln,
200 edições, tudo quanto é lugar. Nas escolas o pessoal lê isso, né? E no Brasil, por exemplo, nós vimos o caso do Zé Bonifácio. Nas obras do Zé Bonifácio existia uma edição caríssima, feita em 1950 ou 40, pela Prefeitura de Santos. Ou seja, ninguém tinha acesso às palavras do fundador do país e ninguém estava sentindo falta. Então, agora, eu trabalhei com os militares no tempo eu estava redigindo o livro O Exército na História do Brasil. Trabalhei uns 3 anos com ele nisso aí. E pude sentir qual é o espírito da coisa. E perceber como eles são patriotas mesmo, como eles têm amor ao Brasil, eles sentem que tudo que é do Brasil é deles. Né? É uma espécie do olho do dono. Né? E por causa disso, eles viviam estudando essa situação da Amazônia, da penetração dessas ONGs, etc, etc. Existiu, por exemplo, um livro importante de um coronel chamado Mena Barreto, não sei quem é Mena Barreto. O livro chamava-se A Farsa Yanomami, em que ele mostrava ali que uma tribo chamada Yanomami jamais existiu. A tribo foi inventada por ONGs internacionais para pegar uma parte do território e pegou. E apesar do livro, apesar de denúncias, a coisa continuou. Então, denúncias desse tipo eram muito frequentes nas Forças Armadas. Isso formou toda uma cultura, uma subcultura, né, baseada na China, contra a cobiça internacional. Existem muitos livros a esse respeito. Né? Muitos livros, vídeos, artigos em revistas de história militar. Né? O Instituto Brasileiro de História Militar se dedica muito a isso. A biblioteca do Exército se interessa por isso. As escolas militares se interessam por isso. Então, você tem toda uma cultura militar de defesa do território. Né? Naturalmente, esse pessoal intervencionista, que não é militar, pegou uma parte disso aí, né, para usar como material de propaganda. Claro, se o Brasil está sob risco de uma ocupação, pelo menos informal, internacional, quem que pode se opor aí? Só as Forças Armadas, evidentemente. Então tem que chamar as Forças Armadas para impedir que os americanos, os chineses, os alemães tomem, né, as nossas riquezas. Então, até aí a coisa está certa. Todo esse discurso corresponde a alguma coisa, diz alguma coisa real. Mas é o tal negócio. O intuito dessa parte do argumento é realçar a analogia com a situação do Brasil pré-64, à mercê das forças comunistas, e sugerir a conveniência de repetir a mesma dose do mesmo remédio, então adotado, uma intervenção militar para bloquear o avanço comunista e sanear a política nacional. Mas uma coisa é a história das ideias e slogans, outra a dos fatos e feitos. Essa aqui é a primeira coisa essencial aqui. Acho que no Brasil ninguém sabe ou ninguém lembra. Em 1964, quem deu o golpe não foram as Forças Armadas. Né? Foi o vasto movimento, predominantemente civil, que veio se preparando com 2 anos de antecedência, cujos líderes eram políticos eminentes, como Magalhães Pinto, Carlos Lacerda, Adhemar de Barros, Roberto Abreu Sodré, eram todos líderes civis. Né? E por trás deles havia o quê? Todo o grande capital, todas as grandes empresas apoiavam isso. E junto com eles o quê? Toda a classe política, o Senado e a Câmara dos Deputados. E mais a Igreja Católica. E um pouquinho, naquela época, tem um pouquinho de Igreja Protestante também apoiava. Né? A igreja que pertenceu ao General Geisel, a Igreja Protestante. Então, só quem estava contra eram os próprios comunistas e seus aliados. Na mídia, a mídia inteira apoiava esse movimento. Né? Eram os diários associados, o Estadão, a Folha, o Globo, todos. A favor do governo João Goulart só havia um único jornal no país inteiro, que era a Última Hora, que era um jornal financiado pelo próprio governo, dirigido pelo Samuel Weiner. Samuel Weiner nunca foi esquerdista, nem direitista, coisa nenhuma, era só um espertalhão e era amigo do Getúlio. Então, você fala golpe militar é absolutamente ridículo. Não foi um golpe militar. Aconteceu que os militares estavam ali no meio como força auxiliar. Ninguém realmente esperava que fosse necessária uma ação militar, como de fato não foi. Se você examinar dele, você vai ver que no dia de 31 de março para o 1º de abril morreram exatamente 2 pessoas. Né? Uma por um acidente, um revólver feito baleou a si mesmo. Né?
Então, todo mundo ali na esquerda, esperando que aquilo fosse uma noite de São Bartolomeu, eles vão matar todo mundo, simplesmente não mataram ninguém. O que prova que não havia uma situação militar. Né? Até, vamos dizer, os americanos, assustados de que algum dano podia haver para os cidadãos americanos no Brasil, mandou 2 ou 3 navios que ficaram ali na Baía do Guanabara, nem desceram, nem desembarcaram. Né? E ficaram ali 24 horas, os caras falaram, não vai dar nada, pode ir embora. Foram embora. Então, isso foi o famoso golpe militar. Você já viu o golpe militar sem um tiro? Né? Só de você pensar nisso, é que é absurdo. Né? Por outro lado, você vê o apoio maciço da sociedade civil, né? Mídia, igreja, parlamento, empresariado, etc. Todo mundo. Né? Então, a base social do João Goulart era muito estreita, ele estava acuado. Né? E quando ele foi embora, ninguém sentiu falta. Né? Quer dizer, o Leonel Brizola fez lá umas bravatas de que ia resistir, etc, mas que nem o próprio João Goulart levou isso a sério. Eles simplesmente não tinham condição de resistir, eles estavam acuados. E acuados certamente não pelas Forças Armadas, acuados pela própria população. Então, o que deu aos militares a posição de destaque nesse negócio? Foi o seguinte, lá pelas tantas, um general de Minas Gerais, Olímpio Mourão Filho, deu na cabeça dele de botar as tropas na rua sem avisar os outros colegas. Claro que os comandantes militares estavam todos acompanhando o desenrolar da conspiração desde o início, junto com os políticos civis. Né? Mas não havia nenhuma ação militar, vamos dizer, engatilhada. Mas esse Mourão Filho deu na cabeça, ele botou as tropas na rua e começou a marchar na direção do Rio de Janeiro. Daí foi o pânico. O João Goulart foi embora, achando que os militares iam matá-lo. Né? Os políticos de esquerda, todos desapareceram. Eu sei disso, porque eu estava lá. Eu era um estudante secundarista e havia, no meu colégio, havia um grupinho esquerdista, ao qual eu não pertencia, mas que naturalmente influenciava a minha cabeça, chegava, de algum modo, as ideias deles chegavam a mim. E eles, a palavra de ordem ali, vamos procurar os líderes para pegar uma orientação. E saímos procurando os líderes. E cadê? Até hoje eu não os achei. Né? Eu lembro que tinha um deputado, de nome judeu, que o irmão dele estudava na nossa escola. Né? E ele disse, não, vamos, é um deputado comunista, vamos lá procurar o meu... Não, vamos procurar o meu irmão. Era Bernardo, não sei o quê. Agora não lembro se Bernardo era o deputado ou o irmão dele. Né? Ele disse, então vamos procurar o meu irmão. Falou, vamos procurar. Até hoje não achamos o tal do irmão. Né? E outros políticos, eles simplesmente desapareceram, se esconderam todos nas embaixadas, achando que havia uma sangueira, e não houve sangueira nenhuma. Eu acho, até escrevi isso no capítulo final do livro O Exército na História do Brasil, que este foi um dos fatores determinantes na conduta da esquerda brasileira pelos 30 anos seguintes. Porque quando eles tentaram as guerrilhas, todo mundo sabia que na guerrilha ia morrer todo mundo, eles não iam conseguir nada. Então por que eles fizeram isso? Eu acho que em parte foi a reação contra esse ato, tentar sumir retroativamente com um ato de covardia. Mais ou menos como se vê no romance do Joseph Conrad, Lord Jim, que é o capitão que no meio de uma tempestade abandona o seu navio e sai num barquinho, e quando ele chega no porto está lá o seu navio. Os passageiros salvaram o navio. E ele, naturalmente, ele perde o seu grau de capitão. E ele passa o resto da vida fazendo atos de bravura totalmente desnecessários e inúteis para ver se compensa aquilo. Então esse complexo de covardia da esquerda brasileira, é claro que é o fator determinante de muita besteira que eles fizeram depois. E aconteceu que, como o Mourão Filho tomou essa iniciativa, ela teve efeitos imediatos. Né? A própria fuga do João Goulart foi o resultado disso. Então estava na cara que a partir daquele momento quem tinha a iniciativa na mão eram as Forças Armadas. Você vê que enquanto o Mourão Filho estava fazendo isso, o presidente do Senado, sem saber disso aí, mas sabendo que o João Goulart tinha ido para o Uruguai, reuniu o Senado e o Senado decretou a vacância da presidência. O presidente sumiu, não tem mais presidente.
Então, bom, quem manda agora? Não precisava nem responder porque as Forças Armadas já estavam em ação. Então elas se tornaram naturalmente as condutoras do processo a partir daí. Só elas tinham o poder de iniciativa, só elas tinham, vamos dizer, o comando unificado das suas próprias forças. Os outros não. Os outros líderes civis, cada um tinha a liderança de um pedaço. O Lacerda tinha dos seus eleitores, o Adhemar de Barros tinha o Estado de São Paulo inteiro, praticamente, com o Adhemar de Barros, inclusive a Polícia Militar, que se chamava então Força Pública, e que tinha armas quase tantas quanto o Exército. Né? E o pessoal da Força Pública adorava Adhemar de Barros, né? A população adorava Adhemar de Barros. O meu pai, eu lembro, ele perguntava assim: pai, quem você vai votar para presidente? Doutor Adhemar de Barros. Quem você vai votar para governador? Doutor Adhemar de Barros. Quem você vai votar para prefeito? Doutor Adhemar de Barros. E assim por diante. Eu que era ademarista para valer. E os ademaristas eram descendentes dos antigos getulistas, eram a esquerda corrupta, a esquerda ladra, tipo antecessor do PT, né? E o pessoal do Jânio Quadros era a direita, né? A UDN. Então, cada um dos outros líderes tinha liderança sobre uma parte do país, sobre uma parte do eleitorado. Ao passo que a única organização nacional que estava metida no negócio era as Forças Armadas. Então, elas eram a única organização nacional, a única que tinha liderança unificada. E era a que estava agindo mais efetivamente. Então, ficou elas mesmo. Elas tomaram a dianteira do processo e ali ficaram. Tá certo? Então, estava na cara que quem ia assumir o comando? Bom, tinha que ser um general. Então, só tinha uma solução. O Congresso tinha que eleger, entre aspas, uma eleição direta, um comandante militar, e acharam um cara que ninguém conhecia e que, por coincidência, não tinha participado da conspiração, que era o general Humberto Castelo Branco. Era um cara muito bem cotado entre os militares, que fora dali ninguém conhecia. Ele não sabia de coisa nenhuma, ele não queria a presidência, ele não lutou pelo poder, botaram ele lá, né? Até ela estava contando que ele era um sujeito baixinho, assim, sem pescoço, e surgiu na época a brincadeira de que ele ficou assim, porque chegaram para ele e falaram: agora você vai ser o presidente. Ele disse: eu? Então, em 1964, quem deu o golpe não foram as Forças Armadas. Foi um vasto movimento predominantemente civil, fortemente apoiado por toda a grande mídia, pelo empresariado, pela Igreja Católica e pela maioria do Senado e da Câmara Federal. Os militares só assumiram a liderança da coisa nos últimos momentos e pela inesperada iniciativa pessoal do general Olímpio Mourão Filho, que, sem consultar nem os seus pares nem as lideranças civis, pôs as tropas de Minas a caminho do Rio de Janeiro, enquanto o presidente do Senado, Auro Moura Andrade, sem saber de nada disso, declarava a vacância do cargo de presidente da República. Surpreendendo os líderes civis que esperavam chegar ao poder quando derrubado o presidente Goulart, Carlos Lacerda, Adhemar de Barros, Magalhães Pinto e o próprio Moura Andrade, entre outros, a confluência desses dois acontecimentos criou uma situação na qual a classe política não tinha alternativa senão legitimar as Forças Armadas como condutores do processo, elegendo o presidente militar. Então aconteceu o inevitável. Logo ficou claro que não era possível, ao mesmo tempo, sanear a política nacional, tirando do cenário os principais comunistas e corruptos, e cumprir a promessa de novas eleições gerais em 6 meses. Mas isso é o óbvio, né? Quer dizer que em 6 meses você vai reformar o país inteiro, limpa tudo e daí convoca a eleição. Que é isso? Pode chamar a deusa para fazer isso aí, né? Então, é impossível fazer. Então, quando o neguinho diz que vai fazer uma coisa impossível, ele vai fazer alguma coisa, mas será outra coisa, com certeza. E o que foi a outra coisa? Decorrido 6 meses, o militar falou: não, aqui nós estamos e aqui nós vamos ficar. Então, só houve eleições indiretas, né? Maquiaram a situação. E a classe política era objeto de suspeita e de investigação. Havia a famosa CGI, Comissão Geral de Investigações, que estava investigando a corrupção da classe política, enquanto outros órgãos investigavam a questão do comunismo, né? E praticamente todo político passou pela CGI.
Isso quer dizer, os militares não tinham confiança em político nenhum. Então, o que eles fizeram? Diminuíram as funções da classe política, tiraram o poder dela. E a classe política, Congresso, Senado e Câmara Federal, se tornaram apenas carimbadores de decretos. Os milicos decidiam entre si, que não era só entre si, eles tinham colaboradores técnicos. Então, era um governo tecnocrático. Né? Eram militares, engenheiros e economistas. Né? Eles decidiam tudo e o Congresso dizia sim, senhor. E não tinha outro jeito de fazer isso. Se você quer sanear a classe política, bom, você não pode se misturar com ela. Então você tem que mantê-la à distância, ter poder sobre ela. Então ela não pode governar, mas por outro lado você não pode eliminá-la completamente. Você tem que mantê-la ao menos pro forma, para dar a impressão de que você ainda tem um regime democrático, existe o império das leis, essa coisa toda. E foi exatamente isso que fizeram. Até fizeram bonitinho, né? Eles respeitavam o ritual, né? Das eleições, o trâmite dos projetos de lei, eles respeitavam tudo isso, a formalidade da coisa. Então, era assim. Os militares ou eles permaneciam fiéis à bandeira saneadora ou cumpriam a promessa de eleições e permitiam a volta ao status quo anterior. Então, isso no dia seguinte do golpe, alguém falou, se tiver eleição em 6 meses, vai voltar toda essa turma daí. Né? Vai voltar o João Goulart, o Almino Afonso, o Darcy Ribeiro, toda aquela turma. Então, não pode esquecer, o Leonel Brizola era um cara que tinha uma certa popularidade na época. No Rio Grande ele era um ídolo popular na época. Né? O que você ia fazer com o Leonel Brizola? Né? Então, se tivesse eleição e o Leonel Brizola pudesse participar, ele certamente seria eleito alguma coisa. Né? Então, vencida pela magnitude dos desafios, a Revolução Democrática, entre aspas, transformou-se em ditadura militar sem querer e quase sem perceber. Porque uma vez que esse é o ponto importante, uma vez que as Forças Armadas tomaram a iniciativa passando por cima da classe política da justiça e da ordem jurídica, elas estão no poder. E aí, com quem que elas podem contar? Com ninguém mais, só com elas mesmas. Porque assim, é como se fosse elas contra todo mundo. Então, o que elas fizeram? Concentraram o poder nas suas mãos, criaram uma elite de tecnocratas apolíticos, né, como João Paulo Reis Veloso, Mário Henrique Simas, o próprio Delfim Neto. Delfim Neto, qual é a posição política do Delfim Neto? Delfim Neto já foi tudo que existe. Né? Desde socialista Fabiano até homem da turma do qual é aquele economista americano, esqueci o nome, Milton Friedman, ele fez tudo. Né? Ele sempre está bem na ditadura, está bem, depois da queda da ditadura também está bem. O pessoal precisa dele, ele sabe lidar com o dinheiro, então alguém vai precisar dele. Então, o governo militar se juntou essa equipe tecnocrática, gente altissimamente capacitada, conseguiram estabilizar a economia, conseguiram fazer algum progresso, conseguiram levantar um pouco a economia nacional, né? Mas foi a única coisa que eles podiam fazer, porque no resto tudo eles precisariam do apoio da classe política. Quer dizer, modificar profundamente o rumo das coisas no Brasil, eles não iam poder fazer, né? Como de fato não fizeram. Né? Então, agora, isso foi em 64. E agora a situação como é que é? Vamos dizer, a situação está mais propícia para que as Forças Armadas tomem o poder, né, façam um saneamento em 6 meses e nos deem novas eleições em 6 meses. A situação favorece isso, mais do que favorecer em 64, ao contrário. A situação hoje está infinitamente mais grave. Né? Então, em primeiro lugar, naquela época só havia, toda a América Latina, um país comunista, que era Cuba, né, que tinha o quê? Quantos habitantes tinha Cuba? 6 milhões de habitantes, uma coisa assim, que acho que tinha menos do que o Rio de Janeiro. Né? E hoje nós temos metade do continente sob o comando do Foro de São Paulo. Sei o que? São 12 países, uma coisa assim. Né? Se você pegar o tamanho do Foro de São Paulo, né,
compara com o que foi na época a OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade. A OLAS, ela criou lá meia dúzia de guerrilha, né, com dinheiro soviético, mas isso era tudo. Popularmente aquilo não tinha apoio nenhum. Né? E além disso você tem, além das tropas desses países, você tem o narcotráfico, né? Que hoje domina o continente inteiro, meu Deus do céu, e que está todo no Foro de São Paulo. Então, se as Forças Armadas tomarem o poder, elas vão ter que enfrentar a corrupção da classe política, né? O déficit nacional, a quebra da economia nacional e mais toda essa imensa força militar em torno. Não vai dar, não dá para aguentar a briga 30 dias. Né? Então, só o que pode fazer face a isso é uma união civil-militar efetiva, não de boca como esses caras estão fazendo, onde você tenha liderança civil popular, com apoio popular, né, e apoio da população, apoio ativo da população. Ora, no momento, quem que tem apoio ativo da população? Bolsonaro. Se falar as Forças Armadas, as Forças Armadas são uma entidade abstrata. Me cite um militar que personifique as Forças Armadas, que seja o herói nacional. Não tem, só tem Bolsonaro. Né? Então, muitos militares começaram a pensar o seguinte, começaram a rever os erros que eles fizeram em 64. Bom, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que juntar em torno do Bolsonaro, eleger um presidente, e ele nos manda agir, e ele com respaldo popular. Então nós podemos fazer uma espécie de intervenção militar, a chamado do presidente da República, e com respaldo popular. Claro que isso é muito mais razoável, muito mais inteligente. Né? E eu não sei porquê, tem um certo grupo que fica enfesado com isso e começa a falar mal do Bolsonaro, começa a desconfiar, não, é todo mundo socialista fabiano, né? É tudo... Né? O Olavo é comunista. Né? Então, é claro que nós estamos diante daquele anticomunismo histérico, de antigo estilo, 1964. Né? Tinha muito jornalista nesse estilo. Eu fui subordinado de um deles, que tinha uma metralhadora na gaveta para matar comunista. Nunca matou nenhum, evidentemente. Mas o comunista invadia a redação. Por que comunista invadia a redação onde só tem comunista? Não tem esse menor sentido. Bando de comunista armado, prendendo os outros comunistas. Já estava invadida. Então, havia muitas pessoas assim, de mentalidade mais policial do que militar, na verdade. E muitas pessoas depois se ligaram ao Esquadrão da Morte. Era toda uma cultura direitista policial, que a esquerda chama de fascista. Que não é fascista, é outra coisa. Então, dentro dessa confusão, parece que a única possibilidade é realmente você fazer uma intervenção militar legal após a eleição. Ou seja, o presidente da República pode mandar as Forças Armadas intervir onde ele quiser. Né? Pode ser ele, pode ser o presidente do STF, o presidente da Câmara. Né? Mas você precisa ter uma autoridade civil com respaldo popular para fazer isso. Ora, nunca, nos últimos 50 anos, algum político teve tanto respaldo popular quanto o Bolsonaro. Então, ele, nos primeiros 6 meses, o que quer que ele faça, o povão vai aplaudir. Então, essa é a grande chance dos militares. Mas, o pessoal que está muito assanhado com o golpe militar está fazendo o possível para abortar isso aqui. Eles não querem a eleição. Eles querem o golpe militar em vez da eleição. Ora, se houver o golpe militar, então, em primeiro lugar, o inimigo hoje é 1000 vezes mais poderoso do que em 64. Então, aí significa imediatamente guerra civil. E na guerra civil, as nossas Forças Armadas não estão em vantagem de maneira alguma. Então, isso aqui é uma descrição objetiva da coisa. Quer dizer, não é porque, mas é que você gosta do Bolsonaro. No Brasil é tudo assim, as pessoas explicam, como todo mundo só age pelo sentimento, eu gosto ou não gosto, eles acham que todo mundo também age assim. Mas eu estou tentando analisar a coisa aqui em termos de meios de ação. Quer dizer, o que dá para você fazer e o que não dá para você fazer. O princípio é muito simples, se você não tem os meios, você não faz. Então você tem que ver os meios que cada facção tem à sua disposição e, portanto, o que ela diz que quer fazer e o que ela vai poder fazer. Claro que faça o que fizer, ela vai dar a isso o nome daquilo que ela prometeu fazer, embora possa ser uma coisa totalmente diferente. Né? Então, bom,
é assim que eu estou vendo a situação. Em suma, ou o pessoal elege o Bolsonaro, ou então o Foro de São Paulo vai dominar essa coisa de qualquer maneira, inclusive com a ajuda dessa turminha intervencionista que está criando uma situação na qual, se o pessoal da esquerda começar a alertar contra o perigo de um golpe fascista, vai estar alertando para uma coisa verdadeira. Embora não seja fascista, bom, é um golpe daquilo que no Brasil se chama de fascismo, embora não sendo. Né? Então seria um golpe militarista, policialista, uma coisa assim. Que eu duvido que isso vá acontecer, porque a maior parte dos militares já entendeu que o outro esquema é muito mais fácil. Eles, em 64, ficaram sozinhos no poder, sem o respaldo da classe política, que no fim acabou apoiando eles por medo. Eles tiveram que extorquir o apoio na base da ameaça. Mas agora não, agora eles têm a chance, vamos dizer, de juntar as Forças Armadas, um presidente eleito com respaldo popular e um apoio de uma parcela considerável da classe política. Você vira esse esquema, feito pelo Onyx Lorenzoni, que já tem 110 deputados a favor dele, mais do que qualquer outro partido. Então está feito. Ou você faz um golpe intempestivo das Forças Armadas, tomando poder contra todo o país e sem respaldo. Né? Eles não dão respaldo popular, então eles convocam as pessoas. Amanhã todo mundo na rua para apoiar o golpe militar. Chegar lá não tem ninguém. Né? Então, ou esse blefe de apoio popular, ou tem a possibilidade de uma candidatura que terá ali o apoio das Forças Armadas, o apoio da população e o apoio de uma parte considerável da classe política. Então, isso me parece uma coisa bem mais realista. Então, eu acho que é isso que vai acontecer, a não ser que algum louco, né, no STF decida bloquear a candidatura Bolsonaro, o que precipitaria uma possibilidade de golpe militar. Bom, esta é a situação.